Não, precisa não. Porque eu sei que já participou de algumas aulas, né, e tudo mais. Já. Enfim. Infelizmente eu não posso participar de tudo porque eu tenho o curso, mas nossa, me ajudou muito, eu melhorei muito em redação. Bacana. Essa aqui é uma conversa super informal, a gente vai basicamente falar sobre a tua redação, falar sobre a tua forma de escrita, e a partir disso eu vou fazer aqui no meu Word algumas anotações. Também tu pode fazer por aí. E aí eu vou escrevendo algumas coisas, alguns pontos que é preciso que tu melhore. A gente vai ler tudo junto, porque eu não li essa tua redação ainda. Tu só mandou e agora é que eu vou ler junto com você. Aí qualquer coisa, pode mandar pergunta, pode ir falando, que eu vou estar aí para te responder. Beleza? Ok. Bora lá. Primeiramente, tu fez a redação do tema que eu te mandei? Sim. Que é a importância da educação sexual para crianças. Então, tema é a importância da educação sexual para as crianças. Só um minuto, eu vou pegar minha borracha aqui, qualquer coisa, pra me anotar também. Já tá anotando, né? Vou pegar aqui. Certinho. Tá. Primeiramente, o que tu achou em relação a essa redação? Sentiu dificuldade? Foi fácil? Conta aí pra mim. Eu achei fácil porque tem bastante problema, né, relacionado a isso, né? A gente vê no jornal, na internet, então foi... Mas assim, eu achei fácil, mas agora eu não sei como que tá a minha redação. Tá, então no teu ponto de vista, tu achou essa redação pra fazer fácil. Beleza. Tá, isso é uma coisa boa, porque principalmente para aquelas pessoas que estão geralmente iniciando, costumam falar que é muito difícil, não conseguiu, demorou muito e tudo mais. Enfim, bora lá. Eu, particularmente, eu confesso que na minha primeira redação demorei umas 5 horas e saiu uma merda. É terrível. Então, agora assim que eu tô treinando bastante é simulado com redação. Isso é bom. Né? Porque no primeiro dia do Enem Mas assim, eu demoro bastante também pra redação. Quanto tempo tu demorou mais ou menos assim nessa redação aqui? Olha, 3 horas. 3 horas. Sem contar o tempo de ler os textos motivadores? Não, contando tudo, 3 horas. Contando tudo. Ainda é muito tempo. A gente precisa ter que solucionar isso. Mas isso é com a prática e a gente tendo o nosso esqueminha, digamos assim. Sim. Bora lá. Antes de eu começar a ler, eu costumo olhar mais para a estrutura, para a questão estática do teu texto, né? Aqui alguns pontos. Aqui tá muito bacana, né? Normal. Colocando espaço aqui adequadamente. Top. Mas aqui, ó, cuidado com essa margem, ó. Tu vem trazendo, aí puxa mais pra cá, e depois tá certo. Aí, olha aqui, ó. Esse ficou um espaço grandão, aí depois vem coladinho. Enfim, cuidado com a margem, tá? Tem que alinhar. É algo que a gente chama de justificado, né? Não tem essa função, tipo essa função aqui, que a gente vai escrevendo e tal. E tem que ficar alinhado isso aqui, que nem como no computador. Sim. Tá? Então preste atenção em relação a essa margem para chegar até aqui nessa linha. Obviamente que tu não vai encostar na linha, porque tem gente que vai escrevendo e até escreve na linha dessa barra final, mas não. É até aqui mais ou menos, como tu escreveu essa palavra aqui, a vírgula, é mais ou menos assim. Aí tu tem que treinar isso aqui. E outro ponto que eu tô percebendo aqui, que tu tá cometendo um erro, sem eu nem ao menos ter começado a ler teu texto. Tu tá colocando 2 traços. Um traço aqui e um traço aqui. Mas só que nesse caso aqui, tá errado. Nesse caso aqui, como, por exemplo, famílias, os traços só vêm aqui no lado direito. Nesse lado esquerdo não tem esse traço. Tu só vai usar 2 traços, tanto no final quanto no início, se for, por exemplo, vamos supor que tu esteja escrevendo alguma palavra que tenha um traço, que tenha um hífen. Por exemplo, tornam-se. Aí vamos dizer que terminou lá no final. No tornam, aí faltou só colocar o restante, né? Então tu vai colocar
o hífen para indicar que vai passar para a próxima linha e vai colocar o traço aqui. Entende? Então, só nesse tipo de caso que vai ter o traço tanto no final quanto no início. Mas as palavras normais, por exemplo, família. Ah, não deu. Famílias. Então, não coloca traço, beleza? Sim. Então, pronto. Nossa. O problema é solucionado. Deslize. Pronto, bem fácil, simples e já não comete mais esse erro. Então, só por conta disso, notas por competência. Já perdeu 40 na primeira. É. A próxima vai ser por causa da vírgula. 2, 3, 5. Vou colocar traço. Vocês já sabem. Tá, bora lá. O importante não é viver. Isso aqui é um ponto ou uma vírgula? É vírgula. Uma vírgula. Olha, quando a gente for escrever a vírgula sempre vai ficar colada com a palavra da esquerda. Tá? Tá. Não tem espaço, então. Por exemplo, eu estou escrevendo alguma coisa. As pessoas. E coladinho, colado, porém. E aí vou seguindo. Essa é a forma certa. Aí formas erradas. Aí espaço, tá? Coloca eu bem fiz isso, Tu fez. Outra forma que também é errado que muitas pessoas fazem. Colado na palavra da direita. Também é errado. Então, certo é esse aqui. Certo. Errado. Eu vou até deixar aqui aquela anotação do traço. Certo. Isso aqui é errado. Isso aqui é certo. Pronto. Tá, continuando. O importante não é viver, mas viver bem. Beleza. Isso aqui é um S maiúsculo, né? Segundo Platão. Segundo Platão, olha aqui. Quando tu for colocar o nome do autor, vou colocar aqui como um pontinho. Quando fores apresentar um autor, apresente... Não, já falei apresentar. Mostre qual é a sua formação. Por exemplo, se tu for colocar Platão é o quê? Um filósofo? Filólogo, pois é. A gente pode colocar lá. Segundo o filósofo Platão. Por exemplo. Segundo o filósofo Platão. E aí tu vai colocando a frase dele. Por exemplo. Tá. Segundo Platão, a qualidade de vida... É de vida, eu coloquei muito junto, daí ficou de vida. Mas é separado. Separado. É separado. Cuidado também em relação a esse espaço, porque formou uma outra palavra. A qualidade de vida espaço. tem tamanha importância que excede a própria existência. Não entendi. Segundo Platão, a qualidade de vida tem tamanha importância que excede a própria existência. Tá. No entanto, essa não é a realidade dos jovens e crianças brasileiras. Não sei por que tu colocou jovens, porque o tema não fala de jovens. O foco é crianças, tá? Como o tema sempre vai focar em uma área específica, num público específico. Se o tema fala, por exemplo, educação sexual para as crianças,
é para as crianças, não é para os adolescentes ou jovens, são as crianças. É mais do ensino lá no ensino fundamental, menor e tudo mais. Ah, sim. Tá? E também, por exemplo, quando fala, sei lá, vamos pegar um outro tema, violência contra a mulher. Digamos, violência contra a mulher. É para falar sobre mulher, não é para falar sobre homem ou ou criança ou idoso, algo assim do tipo. Tá? Então sempre o tema vai focar num público. Eu tangenciei. Depende de como tu vai colocar depois. Aqui tu colocou, digamos que tu acrescentou mais um público. Tu não tangenciou. Mas se tu tivesse colocado somente jovens, aí sim, teria tangenciado. Sim. Mas como tu acrescentou, não é não é tangenciamento. Tá, mas bora lá. No entanto, essa não é a realidade dos jovens e crianças brasileiras. Uma vez que o estigma que essa sociedade carrega diante do tema. Ela carrega, literalmente carrega, coloca na costa e vai levando? Não, né? Então, aqui trocar essa palavra carrega. Ela enfrenta, a sociedade sofre, ou algo assim, mas carrega literalmente, não. Tá? Então, a gente pode colocar aqui a questão da informalidade. Do carrega. Carrega diante do tema. Tá. Uma vez que o estigma que a sociedade carrega diante do tema e a omissão familiar... É a omissão das famílias. Desculpa. É a mesma coisa. E a omissão das famílias... das escolas. Colaboram para o paradigma da educação sexual. Colaboram para o paradigma da... Tá, tu apresentou o tema. O estigma que a sociedade carrega diante do tema. Eu também. Agora eu fiquei pensativo porque eu coloquei isso. O certo seria eu apresentar primeiro o problema. O problema. Depois os argumentos. Aqui parecia que tu ia apresentar 3 desenvolvimentos. Parece que no teu D1 tu vai falar sobre o estigma que a sociedade carrega, no D2 tu vai falar sobre a omissão das famílias e D3 sobre escolas. Dá a ideia aqui que tu vai fazer 3 desenvolvimentos. Mas não, bora separar isso aqui em 3 partes. Lá na introdução, eu acredito que tu participou dessas aulas de introdução. Agora eu estou fazendo uma revisão geral. Pronto, na introdução nós vamos colocar a contextualização, né, a frase. Que é a frase que tu colocou. Depois nós vamos fazer a apresentação do problema. Falando o que o Brasil sofre ou enfrenta. E por fim vamos apresentar os argumentos. Que aqui no nosso caso seria a causa 1 e a causa 2. Causa 2. Fechou. A gente vai fazer dessa forma para ficar mais organizado e para o corretor conseguir identificar cada uma dessas 3 partes. E vamos separar cada uma dessas partes em períodos, tá? O período da contextualização, o período da apresentação do problema. Apresentação do problema. Sabe o que é período? Não. O período é o que vai da letra maiúscula até um ponto. Por exemplo, letra maiúscula até o ponto, isso aqui é um período. Daqui até o ponto, segundo período. Entende? Então, toda vez que eu falar período, eu estou falando do que vai da letra maiúscula até um ponto. E aqui, no nosso caso, a gente vai separar cada uma dessas partes em períodos. Vai ter o período da contextualização. Aqui, no teu caso, tu colocou 2 períodos para contextualização. Mas tá ótimo do mesmo jeito. Mas a gente vai ter que separar um período para a apresentação do problema e um período para apresentar os argumentos. Tá? Nada difícil. Pronto, fechou. A introdução. Bora fazer um parágrafo entre 5 e 7 linhas. A tua letra, é bom que tu treine um pouquinho essa tua letra, porque ela é grande. Letra grande é sinônimo de pouco conteúdo. Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui o período de apresentação de problema, só ele, isso aqui ia ficar grande, poderia dar 8, 9, quem sabe até 10 linhas. Então, a tua letra poderia te prejudicar. Então,
é bom que tu vá treinando um pouquinho, diminuir a letra. Eu tinha um pouquinho desse problema de letra... Não, até que nem tanto. Mas tem algumas pessoas que têm esse problema de letra grande e tudo mais. Acho que aqui a gente vai treinar um pouquinho a letra menorzinha pra gente conseguir escrever mais coisa. Eu ia colocar mais coisa na conclusão, mas só que não tinha espaço. Uhum. Tá, então a gente tem que treinar essa questão da letra pra ficar uma letra menor. É claro que uma letra menor, mas também legível, né? Porque também tem uma pessoa que vai escrever uma formiguinha. Mas não, uma letra menor, mais legível. E também, olha esse espaço aqui, ó. Tu deixou praticamente a linha inteira desperdiçada. Aqui. Aqui. E o final? É o finalzinho, mas aqui tá bom. Mas aqui principalmente, sabe? Não tem necessidade de tu deixar isso aqui. Tu poderia, por exemplo, eu tô vendo que não vai caber tudo, que vai sobrar só um espaçozinho, só uma palavrinha ou duas ali no final. Então dá para eu espremer um pouco mais essa última linha aqui para fazer com que essa precoce acabe aqui. Entende? Então também dá pra gente ir reduzindo só o finalzinho, só para ver se cabe tudinho e não desperdice esse espaço, porque esse espaço é valioso. Se a gente, por exemplo, tivesse espremido essa partezinha, só esse educação sexual aqui e colocasse ponto, e esse gravidez precoce colocasse ponto aqui, sobraria duas linhas que poderiam ser produtivas para outra coisa. A gente poderia, por exemplo, usar uma linha para colocar a apresentação do problema, e na conclusão tu disse que tu queria colocar mais coisa, né? E não deu espaço, tu poderia pegar mais uma linha para colocar mais coisa. Ok. Tá, fechamos a introdução. Dá para entender a letra? Dá. Dá. Tá, então fechamos a introdução. Então aqui em relação à introdução é bom que tu comece a organizar em períodos, período da contextualização, seja uma frase, histórica, seja um filme e tudo mais. Segundo período, apresentação do problema. Terceiro período, apresentação dos argumentos. Eu tenho alguns modelos para a questão de apresentação dos argumentos. Não sei se tu chegou a ver ou pegar, mas... Foi. Eu vi. Deixa eu abrir aqui. Você pegou alguns exemplos de redações passadas de nota 1000, né? Eu lembro que até do Coringa que eu imprimi, eu não sei se era essa. É que eu gosto bastante de usar filme e série. Acho não, melhor tô falando só do final da introdução. Por exemplo, em relação a essa parte de apresentar os argumentos, um modelo aqui que pode te ajudar. Melhor, um modelo sem que, porque todo momento você está colocando que. Sim. Aí um modelo aqui sem o que para evitar esse tipo de repetição. Pronto, fechou. Alguma coisa em relação à introdução? Não, só isso mesmo. Beleza, bora lá. Nesse viés, tá ótimo. Nesse viés, outro sim, beleza. Nesse viés, o filósofo Francis Bacon afirma que saber é poder. Aqui é uma vírgula? É uma vírgula. Nesse sentido, não, aqui deveria ser um ponto. Aqui deveria ser um ponto. Ponto? Tá, então vírgula não. Por causa do nesse sentido. Porque o nesse sentido, ele meio que precede que venha um ponto antes dele. A mesma coisa que, nesse viés. Quando tu começou com nesse viés, mas veio um ponto antes dele. A mesma coisa, outro assim, veio um ponto. Se bem que nem tem um ponto aqui. Tá. Deveria ser um ponto aqui. Então, a gente tem o erro do truncamento. Truncamento é quando a gente junta dois períodos e o nesse sentido seria maiúsculo, né? Ou só o nesse? Só o nesse. O N aqui. O sentido ficaria normal, que nem aqui, nesse viés. Tá. O filósofo Francis Bacon afirma que saber é poder. Em relação a esse primeiro período de desenvolvimento, tu chegou a assistir as aulas de desenvolvimento? Assisti, mas acho que é uma das mais coisas que eu tenho dificuldade. Tá. Desenvolvimento, a gente vai tomar como base que nós vamos fazer um parágrafo 7, 8 linhas.
Primeira parte do desenvolvimento, a gente vai fazer um chamado de tópico frasal. O que é o que é o tópico frasal? resuminho. Exatamente. Do que eu vou. É um resumo. Então, eu posso usar essa frase aqui? Eu posso colocar alguma frase no tópico frasal para meio que resumir, sabe? Porque aqui, ó, quando tu coloca uma frase, eu não sei qual é sobre o que tu vai falar no teu parágrafo, entende? Uhum. E que essa que é a função do tópico frasal. O tópico frasal ele tem a função de justamente deixar claro para o teu corretor qual é a ideia principal do teu parágrafo. Aí, quando tu coloca essa frase, tipo, eu não sei sobre o que tu vai falar, entende? Então, seria bom se tu colocasse, por exemplo, nesse viés, ressalta-se, vamos dizer, que tu vai falar sobre a omissão familiar. Ressalta-se a negligência familiar como impulsionadora da ausência do ensino em relação à questão sexual nas escolas. Ponto. Ou algo assim. Vai dizer qual é o teu argumento para o corretor olhar para o tópico frasal e já saber sobre o que tu está falando no teu parágrafo. Tá? Tópico frasal, mas o que tem tirado mais abaixado mais a minha nota nas correções. Pois é, em relação ao tópico frasal, ele não é obrigatório, não existe uma regra falando que ele é obrigatório, mas ele deixa muito bem claro para o teu corretor qual é a ideia do teu parágrafo, então é muito importante que a gente coloque. É que eu acabo meio que deixando vago, então Pois é, tipo, a ideia do tópico frasal, ele vai deixar... Ele vai dar uma ideia de tipo uma introdução para o teu parágrafo. Sim. É como se teu parágrafo tivesse uma ideia de início, meio e fim. É como se o tópico frasal fosse a introdução, e depois do tópico frasal a gente vai ter a questão da argumentação, em que eu vou colocar meu repertório, mais relação, mais aprofundamento. Seria como se fosse meu desenvolvimento do parágrafo de desenvolvimento e teria a conclusão do parágrafo, que seria a consequência e tudo mais. Tá? Então aqui, como a gente faz um desenvolvimento dessa forma, o nosso parágrafo meio que dá uma ideia de início, meio e fim. Entende? E diferentemente de quando a gente coloca uma frase. Quando a gente coloca uma frase, eu não sei sobre o que eu vou falar no parágrafo aqui. Diferentemente da introdução, sabe? Tipo, na introdução, como é uma introdução e não tem nenhum argumento ainda aqui na introdução, é bom a gente começar com uma frase geral, assim, não tem problema nenhum. Mas aqui, em relação ao desenvolvimento, saber é poder. Não faço a menor ideia do que ela vai falar no parágrafo dela. Entende? Quando eu li essa frase. Seria bom se eu colocasse aqui o tópico frasal. De verdade. E não fazendo uma contextualização como se fosse a introdução. Sim, ficou vago. Sim. O filósofo Francis Bacon afirma que saber é poder. Nesse sentido, para muitas famílias, falar sobre sexualidade é um tabu, visto que não tem essa vírgula aqui. Não tem? Visto que? Quais os conectivos explicativos não há pontuação. Pontuação não. Não há vírgula. E vírgula. Em regra. Exemplo. A vírgula, pois. Daí eu vou escrevendo. Outro, vírgula, visto que. E vou escrevendo. Vírgula. Haja vista que. Outra. Porque. Tá, em regra é assim. No entanto, existem as exceções, que é quando aqui depois dessas expressões vem alguma expressão, alguma coisa que é intercalada. Por exemplo, se a vírgula, pois, muitas vezes. Aí eu vou dizendo,
alguma coisa. No Brasil ocorre não sei o que, e aí eu vou falando. Então essa expressão, muitas vezes, nesse caso aqui, ela é intercalada. Aí por isso ela vem entre vírgulas. Então só nesse tipo de situação que vem uma expressão que deve ser escrita entre vírgulas, que vai ter vírgula depois dessas expressões. Mas em regra, não tem. E por isso. Entendeu mais ou menos? Entendi. Beleza. Para muitas famílias, tabu, visto que muitas pessoas acreditam que... Ó, isso aqui ficou muito repetitivo. O que, né? Visto que muitas pessoas acreditam que a educação... Enfim, aqui o visto que poderia trocar, por exemplo, por porquê. Também você tinha porquê e o pois. Que não tem a expressão que, né? Tá. Visto que muitas pessoas acreditam que a educação sexual fala somente... Esses tracinhos aqui estão me incomodando. Fala somente de apologia ao sexo. Contudo, esse tema não aborda exclusivamente o sexo. O sexo. Mas também... Isso é um X? É. Tá um X, até eu sei. O sexo. Mas também ensina os jovens a terem... Ensina não. Não, terem não, porque ensina tá no singular. Então, ensina a ter. Ah, ensina a ter. Com tracinho, né? Tem que ser no singular, porque a gente está concordando com ensina. Ensina ter alguma coisa. Ensina a ter alguma coisa. Ah, tá. Ensina a ter os jovens. Não, os jovens a terem, não. Não tá errado. Não, a gente vai concordar com ensina. Não com os jovens. Os jovens, apesar de estar no plural, mas a gente vai concordar com essa palavra da frente, o ensina. Ensina a ter responsabilidade. O tracinho também tá errado, né? O tracinho da esquerda, sim. Todos esses aqui. É. Ensina a ter responsabilidade, eu acredito que seja no plural. Responsabilidades sobre seus próprios corpos. Porém, muitos jovens... plural, né? Acredito que seja no plural aqui. Responsabilidades sobre seus próprios corpos. Porém, aqui é a mesma coisa. A vírgula não tem aqui, em regra. No porém, mais... Então, daí fica corpos, aí vírgula, porém, muitos, aí continua, né? Continua. Muitos jovens não têm. Agora vamos falar do tem. Não possuem. Tem. Assim é singular. E tem assim é plural. Então, se a gente vai falar os jovens, os jovens têm, porque tá no plural, os jovens está no plural. E se a gente for falar Brasil, o Brasil tem. Entendi. Tá? Então aqui teve um erro de concordância. Gramática. Concordância. É de gramática. Então eu posso acrescentar aqui na competência número 1. Os da vírgula também eu vou, né, olhar de novo. Posso tirar ponto aqui. Tá. Deixa eu voltar ao início desse parágrafo aqui para ver em relação a esse repertório. Eu acredito que tu não retomou esse repertório. O filósofo Francis Bacon afirma que saber é poder. Nesse sentido, para muitas famílias, falar sobre sexualidade é um tabu, visto que esse repertório ficou improdutivo. Tu colocou esse repertório, mas tu não retomou esse repertório de forma nenhuma. Tu só falou esse repertório, jogou saber é poder, mas tu não falou o que esse repertório tem a ver com o tema de sexualidade, que nem esse tema, né? Sobre educação sexual. E o principal argumento do teu parágrafo, que seria a questão da omissão familiar. Qual a relação de saber é poder dessa frase do Francis Bacon com a questão da omissão familiar? Deveria ter respondido ao longo do teu parágrafo. É que eu coloquei na conclusão.
Ele não pode, né? Tem que colocar aqui. Porque como aqui a gente está argumentando, tu tem que dizer por que tu está usando esse repertório para defesa do teu argumento. Entende? Então, que na parte da argumentação... Por isso que aqui na parte da argumentação eu até coloquei isso aqui, ó. Tipo, quando a gente vai argumentar no nosso desenvolvimento, a gente... Eita, caramba! A gente precisa colocar o repertório, a gente precisa fazer a relação entre o repertório e o argumento, e a gente tem que aprofundar o argumento. No caso, essa relação aqui, ela vai ser necessária principalmente quando for uma frase. Porque geralmente as frases não estão diretamente a ver com o argumento e o problema. É bom a gente fazer uma relação, principalmente quando é frase. Quando é dado estatístico ou algo assim, nem precisa. Porque a gente já está focando diretamente no problema. Mas quando é um repertório de frase ou algo assim, é importante fazer uma relação. E também aprofundar o argumento. Por exemplo, se a gente coloca a omissão familiar, os pais, a família de modo geral, como culpada da história, eu tenho que dizer por que a família é culpada em relação a esse problema. Aí eu tenho que explicar por que não fala sobre o assunto e tudo mais. E é bom eu também colocar no final do meu parágrafo, por exemplo, uma consequência. Se a família não fala sobre esse assunto, o que pode acontecer? Consequentemente, diversos indivíduos que não foram devidamente aconselhados em relação a esse assunto podem ficar expostos a abusos, toques abusivos, algo assim. Aí tu vai colocar uma consequência no final. Eu coloquei, mas assim, eu não fiz relação direta com a frase. Esse foi o principal problema, que tu não relacionou com a frase. Tá. Deixa eu ver, nesse viés, o filósofo Francis Bacon afirma que saber é poder. Nesse sentido, para muitas famílias, falar sobre sexualidade é um tabu, visto que muitas pessoas acreditam que a educação sexual fala somente de apologia ao sexo. Contudo, esse tema não aborda exclusivamente o sexo, mas também ensina os jovens a ter responsabilidades sobre seus próprios corpos. Porém, muitos jovens não têm acesso sobre tais informações, ficando mais suscetíveis a sofrerem abusos e gravidez precoce. Isso aqui ficou muito grande, olha. Eu acredito que ficou um pouco desorganizado. Bora montar uma estrutura para o teu desenvolvimento. Para a partir dessa estrutura a gente escrever um desenvolvimento melhor. Tá, no desenvolvimento. Nesse sentido... No caso, se for um D1, tu vai colocar nesse sentido. Se for um D2, tu vai colocar além disso, ademais, outro sim, né? Eu acredito que isso tu já sabe. Sim. Disso, né? Nesse viés também pode ser, né? Nesse viés, nessa perspectiva, diante disso. Pro D1. Tá. Nesse sentido, agora eu vou colocar meu tópico frasal. Salienta-se. Aí eu vou colocar a causa como agravador do problema. Que problema é esse? A causa. Salienta-se a negligência familiar, salienta-se a ineficiência do governo, salienta-se a causa, como a omissão das escolas. A omissão das escolas como agravadora da falta do ensino para as crianças, ou algo assim. Vou colocar aqui o problema. Aí só toma cuidado em relação à concordância, porque se essa causa for no masculino, aqui vai ser o e aqui vai ser agravador, né? Então também tem que ter atenção em relação à concordância. E depois eu venho com o repertório. Se for uma frase, por exemplo, de acordo com o autor, aí eu posso colocar a profissão dele. Ou ao contrário, posso colocar de acordo com a profissão dele, o nome dele, enfim. Aí tu vê qual é a melhor forma. De acordo com ele, e aqui eu vou colocar a frase. Bom. Depois que eu coloco essa frase, eu tenho que argumentar. Né? Nessa parte da argumentação que eu tenho que fazer a relação desse repertório com o meu argumento e aprofundar meu argumento e depois colocar uma consequência. Então, aqui no caso, se por exemplo, se essa frase falar diretamente digamos, de uma coisa ruim, eu vou colocar um nesse sentido aqui. Se essa frase falar de uma coisa boa,
eu vou colocar no entanto. Por exemplo, vamos supor que o tema fale sobre a questão aqui de educação sexual. E eu vou querer colocar aquela frase do Nelson Mandela, né? Educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Essa frase é uma frase boa, é uma frase positiva, que fala sobre a importância da educação para as pessoas e tudo mais. Só que no meu parágrafo eu quero defender que o que está acontecendo no Brasil é diferente do que esse autor está pregando. Né? E por conta disso, para eu fazer essa ligação, tem que colocar um conectivo de oposição, conectivo adversativo. Né? Então, é importante prestar atenção para não usar o conectivo errado. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu use o repertório do Nelson Mandela. Né? Então, eu posso colocar ou no entanto, ou o que eu costumo colocar, na verdade, diferentemente. Portanto, não, né? Portanto, não. Portanto, é só para conclusão. Só para concluir o parágrafo, ou algo assim. No entanto, ou, por exemplo, diferentemente do que... Diferentemente do que o autor prega, o Brasil não aplica tal pensamento, ou tal ideia, ou algo assim. Pois, e aqui eu vou dizendo o que acontece no Brasil. E aí eu venho realmente aprofundando meu argumento. Eu venho explicando, por exemplo, essa ideia não se aplica no Brasil, pois muitas crianças não são informadas, não são orientadas acerca do assunto de educação sexual, que seria muito necessária nas escolas para evitar possíveis abusos nas ruas, principalmente com pessoas desconhecidas. E aí eu vou aprofundando meu argumento. E, é claro, também fazendo uma relação com o meu repertório. E, por fim, venho colocando a consequência. Consequentemente, caso essa situação... Aí eu vou colocar consequência. Vai aumentará o número de jovens que não fazem não sei o quê. Posso colocar isso. Esse é o meu desenvolvimento. É mais ou menos dessa forma que a gente vai montar o nosso desenvolvimento. Beleza? Só uma estrutura. Não é uma regra tu obedecer isso aqui literalmente de todas as focas as mesmas palavras. Tu vai trocando de acordo com a forma que tu prefere. Nesse sentido, mesma coisa aqui nessa perspectiva. Nesse viés. Sob essa ótica. Sob esse prisma. E aí eu vou embora. No entanto, é igual ao entretanto, contudo, todavia. O consequentemente é igual ao por conseguinte, em decorrência disso. Dessa forma, desse modo. Pode colocar também até um diante disso. Pode quais as expressões que tu prefere. Tá, então, montado nossa estrutura do desenvolvimento. E agora eu vou para a estrutura da introdução. Que depois que eu não pedi introdução também. Então, um problema meu é que eu tenho mania de ver várias redações, modelo nota 1000, daí cada redação que eu vou fazendo, eu meio que me inspiro em cada uma, daí fica meio, assim, sabe, confuso, porque cada um faz de um jeito. Sim. Tu tem que ter tu tem que, na verdade, ter uma forma própria de escrever. Por exemplo, esse modelo de por exemplo, de introdução, contextualização, apresentação do problema
e a prestação dos argumentos. A maioria das redações nota 1000, se tu for prestar atenção, fazem dessa forma a introdução, não é verdade? Colocar uma frase ou colocar um filme, depois coloca qual o problema, depois coloca a tese, né, com os 2 argumentos. Desenvolvimento. Tem redação que coloca o tópico frasal, tem redação que não. Então, esse já é um ponto que já é diferente das pessoas. Mas, uma coisa que é comum, todas colocam um repertório no desenvolvimento, aprofunda esse argumento, quando coloca uma frase, faz a relação com a frase, tudo mais. Geralmente coloca também uma consequência, então também isso é muito comum. Conclusão, elas seguem praticamente o mesmo padrão. Começa apresentando um problema, coloca a proposta de intervenção e termina fazendo uma alusão a alguma coisa que colocou na introdução ou no desenvolvimento. Então, tipo, elas seguem uma certa lógica. E aí, a gente vai fazer da mesma forma, né? Porque se eles estão fazendo isso, estão conseguindo nota máxima, a gente vai seguir nesse mesmo esquema. E é isso. Tá, na introdução, eu vou colocar aqui só contextualização nessa primeira parte. Por quê? Tu pode fazer com um filme, pode fazer com uma frase, pode fazer da forma que tu quiser. Eu acho mais fácil. Eu vou só contextualização. Pronto. Depois disso, aí tu vem colocando a situação vivenciada no Brasil. No entanto, ou nesse sentido, dessa forma, enfim, ver aqui qual é o melhor conectivo. Digamos que tu coloque, por exemplo, se tu colocar, por exemplo, um filme, se tu colocar um repertório fictício aqui na contextualização, depois tu pode colocar um conectivo que vai trazer para a ideia real, por exemplo, fora do cenário imaginário, fora da ficção, algo assim, que teve uma aluna, parece, que tirou nota 1000 que colocou fora da ficção, né, quando colocou um filme na contextualização. Então pode colocar dessa forma, ou nesse sentido, ou no entanto, aí tu vê qual é o melhor conectivo. Aí tu vai colocar aqui um conectivo. Aí, conectivo. Dessa forma, nesse sentido, nota-se que o Brasil enfrenta, ou aí tu vai colocar o problema. O que é que o Brasil enfrenta? Enfrenta o aumento do número de jovens cometendo suicídio. Enfrenta a falta do ensino sexual nas escolas. Aí tu vai colocar aqui qual é o problema. Aí tu pode, se tu quiser também, pode até colocar alguma coisa a mais, alguma informação a mais. Problema esse que necessita ser sanado. Problema que dificulta a vida de muitos jovens. Enfim, tu pode colocar alguma informação a mais, se tu quiser. E depois a gente vem com a apreciação dos argumentos, com as 2 causas. Eu vou pegar esse aqui de cima. Bom, fechou. Fechou a introdução, fechou o desenvolvimento. Vou colocar com o repertório do D1. Não ficou produtivo. Agora bora ver como é que tá teu D2. Outro sim. O número de crianças e adolescentes abusando sexualmente no Brasil. Abusadas. Abusada. Vou melhorar minha letra. Realmente. E adolescentes abusadas. Não, foi erro meu. Abusadas sexualmente no Brasil é de. Olha aqui, esse tracinho também do lado tá ocupando muito espaço. Olha esse tamanho aqui. E tá errado ainda pra variar. Esse traço não existe. Tá? Esse traço já pode se descartar da tua vida. Tá. Abusadas sexualmente no Brasil é de 76,4% por mês. Tenho certeza que essa informação tu pesquisou na internet antes de fazer essa redação. Não pesquisou? Eu inventei. Ai, meu pai. Foi baseado no texto motivador. Daí tava 76,6. Eu falei, vou baixar pra 4. Daí... eu acho que ele não vai... acho que ele não vai... O corretor não vai tirar ponto por causa disso, né? Ou será que ele vai perceber? Não sei. Eu vou te mandar aqui um material. Participou da aula passada? Não, eu vou ter que ver ainda. Eu tenho curso
não, na hora da aula, daí eu deixo pelo menos umas 5 aulas, porque daí eu faço tipo, igual você falou na última aula que eu fui, que é pra fazer tipo uma Netflix, sabe? Só que daí estudar, entendeu? Mas esse é de 76,4 por mês, é mentira. Tá? Eu vou te mandar lá o material, tá? Da aula passada, da aula 19. Aí, se tu quiser, assiste essa aula da aula 19, que pode te ajudar. Que eu tô explicando esse material. Mas nesse material da aula 19, eu vou abrir aqui para ti. Nesse material, eu apresentei argumentos e repertórios para cada um desses argumentos. Por exemplo, vamos supor, eu quero no meu desenvolvimento defender sobre a negligência do Estado. Pronto, eu trouxe um repertório para você utilizar para defender a negligência do Estado. Por exemplo, o repertório de Aristóteles, que ele fala que a função da política é garantir o equilíbrio na sociedade por meio da justiça. Aí pode colocar esse repertório. Ou do Thomas Hobbes, falando que a função do Estado é garantir o bem-estar social. Aí, então, tu pode utilizar algum desses repertórios para defender a negligência do Estado. Eu quero defender na minha redação a questão de influência da mídia, influência midiática. Então, eu vou lá para baixo, pesquiso onde é que está aqui influência midiática. Eu posso usar o repertório do Pierre Bourdieu. De acordo com o conceito de hábitos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, as visões sociais são determinadas pelas agências como a mídia. Então, eu posso usar esse repertório do Pierre Bourdieu para defender a mídia. Então, para o desenvolvimento, já vai estar livre. Já vai ter todos os repertórios aqui. Decorando, pelo menos, um repertório para cada um desses argumentos. Olha quantos argumentos são. Sim. Negligência do Estado, individualismo, sistema capitalista, raízes históricas, negligência da família, falhas no sistema educacional, falta de conhecimento, influência midiática, desigualdade social, passividade social, falta de aplicação das normas. 11 argumentos. Praticamente todas as redações tu vai conseguir fazer. Sabe? Eu, particularmente, eu não consigo imaginar agora nenhum tema que tu não consiga usar 2 argumentos desses. Então, tu já vai ter no teu bolso 11 argumentos já para te escolher, e a partir desses argumentos já vai ter um repertório pronto para te fazer a partir dele. Né? Tipo, na internet a gente vê muito aquela questão da redação coringa, né? Que a pessoa só escolhe 2 argumentos para todo e qualquer tema. Mas só que isso é uma situação complicada, né? Porque vai que algum tema não encaixe perfeitamente. Mas só que aqui nós temos 11. Então, tu vai ter 11 possibilidades. E dessas 11, tu vai pegar e vai conseguir ver quais são os melhores argumentos para te usar. Aí tu vai ter uma quantidade aqui boa, digamos assim, de repertórios e argumentos para te usar no teu texto. Então, eu te mandei esse material lá no teclado. E aí, quando tu for fazer a redação, já pode ir começando a decorar esses repertórios. E colocando eles na prática nas tuas redações. Beleza? Ok, obrigada. Fechou. Tá, bora lá. O número de crianças e adolescentes abusados sexualmente no Brasil é de 76,4 por mês, de acordo com... Aqui tem uma vírgula. De acordo com o Ministério da Saúde. Tá. Para lá de novo. De acordo com o Ministério da Saúde, vírgula. Aí, 10% da população, 10%, aí vou colocando. Forma correta, seria assim. Ou poderia fazer ao contrário. 10% da população faz isso aqui, vírgula, de acordo com o Ministério da Saúde. Tá? Nos 2 casos tem vírgula. Eu vou colocar aqui na frente, de acordo com o Ministério da vírgula, e aqui, colocando o dado, vírgula, de acordo com o Ministério da Saúde. Pronto. E aqui no teu caso, deveria ter uma vírgula bem aqui no final. E aqui, de acordo com o Ministério da Saúde. Tal dado é o espelho, literalmente o espelho? Não, né? Informalidade. Não. É um reflexo, não, né? É resultado do despreparo das escolas sobre como tratar o assunto. Haja visto... não existe o haja visto. Haja vista? Não. Exatamente. Haja vista? Haja visto que... Eu vou colocar haja vista. O haja visto que ele não existe é errado. Sempre é o haja vista, independentemente da palavra que vem depois. Porque a expressão haja vista, a palavra vista se refere à nossa vista, o ato de olhar.
É por isso que é sempre no feminino. Independentemente se vier aqui depois uma palavra masculina, que foi no teu caso, que foi por isso que tu se confundiu. Como aqui depois tu colocou, né? Não, se bem que as instituições também é no feminino. Então não sei o que tu pensou. Mas é haja vista. Diferentemente do outro, visto que. Né? Aí tem o visto que. Visto que. Vista que. E aqui já é o contrário. Visto que é o real, e a vista que não existe. Ah, sim, eu me confundi. Quando tiver o haja aqui na frente, é sempre no feminino. Se não tiver o haja, é no masculino. Tá. Haja vista que as instituições de educação não dão relevância para o assunto. Generalização. Todas as instituições de educação, em nenhum momento falam sobre o assunto. Não, porque existem instituições que falam sobre o assunto. Então, tu pode colocar aqui, por exemplo, haja vista que muitas instituições de educação, ou, por exemplo, haja vista que, por vezes, as instituições de educação, ou haja vista que muitas das vezes, enfim, tem que colocar alguma expressão para evitar esse tipo, a generalização. Então, posso colocar aqui, para evitar generalização, use muitas ou muitos por vezes, muitas vezes, muitas das vezes, grande parcela. Grande parcela da escola. Pronto, agora sim. Tá. Tem alguma dúvida até agora? Tudo certo? Não, tudo certo. Pronto, bora lá. Meu pai já é meio-dia. Tá, já vista que as instituições de educação não dão relevância para o assunto. Sendo assim, aqui é a mesma coisa. Lembra que eu falei nesse sentido? Sim. No entanto, sempre que tem uma vírgula aqui é a mesma coisa. Sendo assim, vírgula. Muitos buscam outros meios para achar informações sobre sexualidade. Aqui tu deveria colocar um como a internet. Sim. Aí se eu colocasse como a internet, eu colocaria entre vírgulas, né? Ou não? Só colocaria como a internet, ponto. Vírgula, como a internet, ponto. Aí tiraria o por exemplo. Desse modo, acabam muitas vezes encontrando. Dessa vírgula não tem aqui. Não, né? Ficou estranho com a vírgula. Foi. Só um instante. Muitos erros de vírgula, na verdade. Fechar a porta aqui, estão escutando um monte de brega pra ali. Acabam muitas vezes encontrando conteúdos inadequados e se distanciando da sociedade. Isso aqui é impressão minha ou é um acento circunflexo? Eu acredito que seja. Não tem. Distanciando, não tem acento circunflexo. Só se fosse distância, tem. Distanciando. Tá. Foi. Eu coloquei circunflexo, distanciando. Se fosse distância, seria... Aí teria. Agora, tá, fechou. Aí no D2 tu vai fazer a mesma coisa que eu falei lá do D1, né? Tu vai ter que começar a seguir aquela estruturazinha pra gente tentar deixar o teu parágrafo mais organizado. Considerando os pontos analisados, aqui na conclusão o ideal é que tu utilize algum conectivo. Por exemplo, portanto, destarte, assim, então,
Algum conectivo conclusivo. Tu não vai perder ponto por não ter usado, porque tu já usou os conectivos interparágrafos aqui no D1 e no D2. Mas o ideal é que tu sempre utilize aqui, portanto, então, destarte. Ah, sim. Uhum. Vou colocar aqui em cima também. Conectivos conclusivos. Portanto, destarte. Então, assim. Considerando os pontos analisados, eles são uma importância aqui. Olha, em relação à conclusão agora, vamos comentar um pouquinho sobre ela. Participou das aulas de conclusão? Participei. Na verdade foi a conclusão que eu tô tirando mais ponto. Assim, eu acredito que eu... nessa conclusão, eu acredito que eu fui bem, mas não sei. Mas eu queria ter colocado mais ponto. Eu queria ter colocado mais... como que fala? Mais agentes e mais, sabe? Esqueci o que eu ia falar. Enfim, eu queria ter colocado mais coisas na conclusão. Mais detalhes. Mais detalhes. A gente costuma estudar a conclusão dividida nessas três partes. A apresentação do problema, que é o primeiro período, em que a gente, nesse primeiro período, vai dizer o que está acontecendo de ruim. Vamos apresentar o problema. Segundo período, proposta de intervenção, com agente, ação, meio de detalhamento e finalidade. E, por fim, a nossa conclusão da conclusão. Agora, bora ver o que tu fez aqui. Em relação ao início, tu não fez a retomada do problema. Tu não disse o que está acontecendo de ruim em relação a este tema. Né, que é um ponto muito importante, porque quando a gente apresenta o problema aqui na conclusão, a gente vai estar relacionando com o restante do texto. Se eu começo aqui, por exemplo, já jogando a proposta de intervenção, o corretor pode olhar e pensar qual a relação disso aqui com o restante do texto. Entende? Então, quando a gente apresenta a retomada do problema, é como se eu estivesse pegando meu texto inteiro e resumisse só em um período. Tá? Por exemplo, portanto... vê-se que o Brasil enfrenta o problema da falta de ensino sexual nas escolas. Ponto. Apresentei o problema. Ou também posso dar uma ideia de proposta de intervenção. Por exemplo, portanto, medidas são necessárias para solucionar a falta do ensino sexual nas escolas. Ponto. Meio que dá uma ideia de proposta de intervenção, dizendo que é muito necessário que seja feita uma ação, ou algo assim. Então, tu pode fazer dessas duas formas. Simplesmente apresentar o problema, ou dar uma ideia de intervenção. Tá, bora lá. Considerando os pontos analisados, é de suma importância que o Ministério da Educação, agente, adicione... Aqui tem uma crase. A grade curricular. Adicione à grade curricular das escolas a matéria de educação sexual. Agente, ação. No qual tenha debates, palestras. No qual, calma, quero descobrir. Tá retomando o quê? Tu não colocou nenhuma palavra no masculino? Eu acho que é a matéria, né? Na qual. É a matéria. Na qual. A matéria na qual tenha debates e palestras envolvendo professores, jovens e pais com profissionais da saúde. Tu colocou aqui um detalhamento. Tá. Com o intuito de tirar dúvidas e trocar experiências. Tá. Colocou a tua finalidade. Aqui faltou... Foram apresentados 4 elementos. Acredito que foi o detalhamento. Considero isso aqui como meios. É o seguinte, tu sabe os elementos da proposta de intervenção? Tá anotado aqui no papel. Deixa eu procurar aqui.
Aí tá no papel aqui, só que vai demorar para achar. Tá. Tem 5 elementos. O agente, ação, meios, detalhamento, finalidade. O agente é aquela pessoa que vai tomar a frente da proposta. Quem vai fazer a ação? A ação é o que vai ser feito. MEC. Ah, não, pera. O MEC seria o agente. O MEC seria o agente, tá? Que tu colocou aqui. Ministério da Educação, governo, mídia, agente. Ministério da Saúde, enfim. Ação é o que vai ser feito. Vai ser feito um projeto, uma palestra, divulgação de alguma coisa. Ação. Terceiro ponto. Que vai ser feito. Exatamente. Terceiro ponto são os meios. Os meios é a explicação de como funcionará a ação. Tá? Por exemplo, eu falo que na ação que vai ser feita uma campanha de divulgação de alguma coisa. Como que vai funcionar essa divulgação? Por meio da divulgação nas praças, não sei o quê, em que profissionais vão fazer não sei o quê, na televisão, enfim. É isso aí. Quarto ponto é a finalidade. A finalidade é eu explicar qual o objetivo da minha proposta, né? Que foi o que tu fez, com o intuito de tirar dúvidas e trocar experiências. É isso aí. Isso é a finalidade. Mas só que tem o quinto ponto, que é o detalhamento. O detalhamento, tu tem que detalhar algum desses 4 elementos aí. Ou detalhe o agente, ou detalhe a ação, ou detalhe os meios, ou detalhe a finalidade. Tu tem que escolher um desses 4 e detalhar pelo menos um deles. Tá? Você é obrigado a fazer isso. Aqui, por exemplo, no teu caso, a minha recomendação seria detalhar, por exemplo, digamos, detalhar o Ministério da Educação. Como é que eu detalho o Ministério da Educação? Seria eu dizer a função desse ministério na nossa sociedade. Exemplo. É importante, como tu colocou aqui, deixa eu só ver como tu colocou. É de suma importância que o Ministério da Educação, aí poderia colocar entre vírgulas ou entre parênteses, ou entre hífens. Ministério da Educação, órgão responsável pelas instituições educacionais do país. Fechou. Poderia colocar isso. Colocar a função do agente já conta como um detalhamento, tá? Poderia sim. Poderia também detalhar no qual tem debates e palestras envolvendo pais, professores e profissionais de saúde com intuito. Tá. Aqui, por exemplo, eu poderia também detalhar os meios. Quando tu fala aqui, no qual tenha debates e palestras envolvendo os professores jovens e pais com profissionais de saúde, tu pode dizer como que vão funcionar esses debates e palestras. Na verdade, seria melhor se tu focasse só em um, ou debates ou palestras. E aí tu conseguiria detalhar como funcionaria um desses dois. Aí, por exemplo, tu poderia continuar em que pessoas que são especialistas no assunto ensinariam como falar sobre esse assunto para os filhos, ou não sei o que. Aí tu vai falando sobre como vai funcionar essa proposta de maneira mais detalhada, tá? Por isso que é o detalhamento. Porque eu tô pegando essa informação que vão ser feitos debates e palestras, mas agora eu vou detalhar ainda mais essa informação. Eu vou explicar como vão funcionar esses debates ou palestras. Aí o ideal é que tu pegasse só um deles, ou debates ou palestras, colocasse só um, no qual tenha debates envolvendo professores, e aí tu explicaria depois, fazendo o detalhamento, como funcionariam esses debates. Tá? Aí tu poderia, a minha recomendação, alguma dessas 2 formas aqui em relação à tua conclusão. Deu para entender mais ou menos? Deu. Alguma dúvida? Não. Tá, beleza. Para terminar, tu colocou, né, a finalidade e é isso. Contudo, de tirar dúvidas e trocar experiências. Portanto, eu acho que em relação à tua finalidade, seria bom se tu colocasse qual o objetivo da tua redação, de modo geral. Com o intuito de ampliar a divulgação no ensino sexual nas escolas, ou algo assim, porque esse é o objetivo do teu texto. Eu vou fazer isso aqui no final. Aí tu poderia colocar essa questão de tirar dúvidas e trocar experiências até como uma forma de detalhamento. Por exemplo, em que esses profissionais iriam tirar dúvidas e trocar experiências com os alunos, não sei o que. Poderia ser uma forma de detalhamento também. Sim. Não colocar como finalidade, mas como detalhamento dos meios. Tá, terminando. Portanto, a frase de Bacon deve ser seguida, onde o saber sobre o sexo será o poder de evitar seus malefícios. Não ficou legal. Não. Sugestão. Vou refazer essa frase. Refazendo a conclusão da conclusão. É bom assim que eu retome. Eu fiz
a relação de todo o problema com a frase. Não é só eu jogar a frase lá e é isso. Por exemplo, vamos dizer, assim, será possível... Agora, eu poderia também até colocar aqui. Será possível ampliar o conhecimento acerca das questões sexuais nas escolas? Das escolas? Das escolas, garantindo poder aos estudantes, como é pregado por Bacon. Pronto, acabou, porque ele fala do poder, né? Que o conhecimento é poder. Então, eu poderia dizer que o objetivo da minha redação, de modo geral, seria ampliar o conhecimento acerca das questões sexuais, garantindo esse poder aos estudantes, como é pregado por Bacon, né? Que o Bacon fala da questão do poder, que o conhecimento é poder. Tá, então poderia ser uma sugestão aqui, digamos assim. Tá, em relação à quarta competência, tu vai ficar com 200, porque teve coesão. Coesão é ótimo. Não, calma. Bota aqui. Mas teve a questão do quê? É muito o quê? Que é isso? Mais excessiva do que. Então aqui vai ficar com 160. Vai cair para 120. Deixa eu só ir aqui no material do INEP, porque eu costumo seguir a planilhazinha. Os textos motivadores e o repertório não legitimado. Repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Se enquadra nessa terceira. Aqui. Repertório baseado nos textos motivadores. Repertório não legitimado. O repertório do D1 da introdução não ficou legitimado. Muito vago, muito confuso. Não, da introdução não foi legitimado. Legitimar eu dizer, por exemplo, a profissão do cara. É importante colocar lá do Platão. É que eu pensei que a maioria do pessoal soubesse que era Platão, mas só que na verdade é eu que tenho que provar que eu sei, né? Sim. A gente tem que escrever nosso texto como se o nosso corretor não soubesse nada do assunto. Aí na terceira, projeto de texto com algumas falhas, desenvolvimento de alguma... fica na 120. Tá, bora ver agora quanto que isso vai dar. 6 mais 6, 12 mais 6, 18, 22, 720. 720? Quantos? 720? Sim. Tá. Andressa, então, a partir de agora, eu quero que tu faça o seguinte. Que tu comece a seguir essa estruturazinha que eu escrevi aqui para ti. Tá? Na introdução, começar com a contextualização, depois, e no segundo período, apresentar o problema, terceiro período ou quarto período,
apresentar os argumentos, né, para terminar. Se tentar seguir mais ou menos isso aqui, se tu não quiser seguir dessa forma que eu escrevi, tu pode ir trocando palavras e tudo mais, mas não foge da ideia que eu quero que tu escreva no teu texto, tá? Para ficar mais organizado. Sim. A gente vai seguir mais ou menos o esquema que as redações nota 1000 fazem. Desenvolvimento, sim, a mesma coisa. Faz mais ou menos nesse estilo. Não muda totalmente, se tu for mudar, né, tudo mais, não muda totalmente. Segue mais ou menos a ideia que eu quero que tu passe aqui, colocando o tópico frasal, depois argumentando, colocando o repertório, se for uma frase, fazendo a relação com a frase e aprofundando o argumento. E na conclusão, colocando uma consequência, pode fechar colocando uma consequência aí para ajudar na tua argumentação, mostrar que tu sabe realmente o que pode acontecer caso aquela causa continue persistindo. E na conclusão, é bom que tu comece apresentando o problema, porque geralmente as redações nota 1000 apresentam um problema no início. Seja, por exemplo, dizendo qual é o problema, ou dando uma ideia de intervenção, ou algo assim. Aí colocando a proposta de intervenção com os 4 elementos, né? Presta sempre atenção em relação ao detalhamento, sempre detalhar um dos 4 elementos. Coloca de amarelo, atenção. E fazer a conclusão da conclusão também que tu fez, né? Mas não ficou tão bacana, mas é importante fazer a conclusão da conclusão, tá bem? E é mais ou menos isso. Tem alguma coisa que tu queira perguntar, qualquer coisa, seja da redação ou não? Não, só isso. Tá, beleza. Andressa, esse material aqui eu vou te mandar lá no teu privado. Depois que eu acabar a monitoria com todos, a gente vai se encontrar no próximo mês, tá? No mês de outubro. Okay. Possivelmente vai ser o penúltimo encontro, né? Porque o Enem é em novembro. Então, a gente não vai ter muitos encontros. Nós vamos ter no total 3, hoje mais 2. Então, nesse meio tempo, é importante que tu continue participando das aulas, continue assistindo. E, mais que isso, tu aplique o que tu tá aprendendo nas aulas. Hoje eu te passei várias dicas. Aí cabe a tu, se tu vai seguir elas ou não. Porque tem gente que, por exemplo, eu falo, mas a pessoa não me escuta e continua fazendo besteira e tudo mais. Então, é importante que tu siga essas orientações, tente organizar teu texto melhor e manda para correção, porque lá que o Glad vai pontuar todas as coisas, e qualquer dúvida também, me manda mensagem que eu vou estar te respondendo, seja no privado, seja no direct do Instagram, e é isso, tá bom? O curso, ele tem prazo para acabar? É porque eu tenho um vestibular que ainda não saiu o edital ainda da redação, mas no edital passado era bem parecido com o Enem, assim, a forma de correção, só que menos rígido. Eu queria saber se o curso como que vai ser, porque vai ser em dezembro, né? Então, vai continuar o curso ou como que é? Olha, o curso vai até novembro, até o dia do Enem. Aí vocês vão ter disponibilidade lá para enviar a redação até novembro. Mas se o teu vestibular ele segue mais a lógica do Enem, não vai ser complicado. Eu acho que vai ser bem simples. Se a gente conseguir evoluir até o Enem, com toda certeza tu vai estar preparada para esse vestibular. É claro que existem vestibulares e vestibulares, por exemplo. O vestibular que é menos do que o Enem, tanto que não precisa nem de... como que fala? 20 linhas, não precisa nem colocar frase, sabe? Esse negócio de repertório sociocultural, não precisa. Porque existem vestibulares e vestibulares. Por exemplo, quando a gente fala da FUVEST, né, que tem em São Paulo e tudo mais, é totalmente diferente da redação. Não totalmente, mas é bem diferente da redação do Enem, e que não é o nosso foco. Então é bom dar uma analisada, ver se realmente tem a ver com a redação do Enem, para ver se tu pode aplicar a mesma forma de estrutura. Né? E se for 20 linhas, como tu tá? É 20 linhas? É 20 linhas. Se for 20 linhas, tu pode, por exemplo, fazer só um desenvolvimento, fazer uma introdução, só um desenvolvimento e uma conclusão. Aí eu acho que já ficaria ótimo. Não sei, mas é importante estudar para ver se realmente tem a ver com o Enem ou não, porque tem vestibulares que não são totalmente diferentes. Tá bem? Sim, eu vou esperar sair o edital. Andressa, eu te mandei lá no teu privado o material da aula passada para te começar a decorar os repertórios. Mandei esse material que eu digitei aqui. Nem sei se eu mandei completo, mas depois eu ver se tá tudo certo. E é isso. Obrigado pela atenção e a gente se encontra.
a gente se encontra na quinta-feira na aula. Espero que tu consiga participar. E é isso, Andresa. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem que eu vou te responder. Tchau, Andresa. Tá, obrigada. Tchau.